Olá, bom dia a todos. Hoje vamos começar o curso de Finanças Corporativas 1 ou Administração Financeira 1, como vocês preferirem. O nosso tópico é Demonstrações Financeiras. É um tópico de abertura do tema de Finanças Corporativas, mas pressupõe, é claro, que você já conheça algumas das demonstrações financeiras, uma vez que o grande objetivo no nosso curso é fazer a análise dessas demonstrações, além de outros tópicos que vão ser discutidos ao longo do nosso curso de Finanças Corporativas 1. Bom, vamos começar na nossa introdução falando da empresa, né? A empresa, ela organiza os seus fluxos de serviços e ela também ela tem que organizar as suas finanças. E organizar as finanças da empresa significa organizar o fluxo de pagamentos e recebimentos. Ora, a empresa, ela tem que receber matéria-prima dos seus fornecedores e ela deve, evidentemente, fazer o pagamento a seus fornecedores. A empresa tem seus clientes e os clientes vão fazer pagamentos à empresa. Então esse seria o fluxo de recebimento do dinheiro da empresa. A empresa recebe o dinheiro para que ela possa fazer o pagamento aos seus fornecedores. Bom, ocorre que entrada e saída de dinheiro, elas não acontecem de maneira exatamente síncrona. Então o trabalho da administração financeira é organizar o fluxo de pagamentos e recebimentos, de tal forma que a empresa sempre tenha a liquidez necessária para fazer seus pagamentos. E também o trabalho da administração financeira consiste em você avaliar a saúde econômico-financeira da empresa, tanto no que diz respeito às suas capacidades de curto prazo, como às suas capacidades financeiras de longo prazo. Ora, outras pessoas interagem com a empresa, não apenas os fornecedores e os clientes, tá? As pessoas que trabalham na empresa, os colaboradores da empresa, eles também afetam todo o fluxo de recebimentos, bem como e pagamentos, melhor dizendo, no caso dos colaboradores. E os acionistas, eles têm um fluxo inicialmente de aporte de recursos para a empresa, e eles também esperam serem remunerados com pagamento de dividendos. Não apenas eles, né, mas vocês também têm as figuras de pessoas que emprestam dinheiro para a empresa, né, os credores que se relacionam também com o mundo empresarial. Enfim, a organização, ela tem um leque grande de interações possíveis com o ambiente. E dos pontos de interação entre as empresas são os mercados financeiros, onde a empresa faz o levantamento de dinheiro para que ela possa viabilizar suas operações, e os investidores, acionistas, os bancos, todas essas entidades que vão atuando e vão compondo mecanismos de financiamento para a organização. A organização gera lucros e esses lucros eles vão voltar para os investidores, vão voltar para os credores, parcela vão voltar para os credores, uma parte para os investidores na empresa. Parte dos lucros vão ser retidos pela empresa, evidentemente, para que ela possa fazer frente a contingências, fazer frente aos seus planos de expansão. Bom, a empresa também interage com o governo, ela tem que pagar impostos, então ela também tem, sem contar com todo o conjunto de interações por conta de aspectos regulatórios, uma vez que o governo regula a atividade empresarial, a empresa ela tem que se preocupar não apenas com os impostos, mas com todos os aspectos de regulação que podem impactar seu negócio.
A empresa interage com a sociedade, uma vez que o objetivo da empresa não é apenas, quer dizer, numa perspectiva bem neoclássica, né, o objetivo da empresa seria gerar valor para os acionistas. Mas a gente sabe que essa geração de valor para os acionistas, ela não tem sentido se a empresa não gera valor para a sociedade. Bom, a empresa interage com o meio ambiente, ela usa recursos naturais, ela usa recursos que estão à sua disposição e ela transforma esses recursos, tá? Seja em produtos, seja em serviços. Então a empresa tem um conjunto de interações também com o ambiente. Bom, então o que a administração financeira, o trabalho do administrador financeiro, em que consiste esse trabalho, né? O trabalho do administrador financeiro, ele consiste em você planejar todo o fluxo financeiro que vai permitir que as diversas interações da empresa elas sejam possíveis. Então o trabalho da administração financeira é olhar para o negócio, é pensar no fluxo de entrada de recursos, no fluxo de saída de recursos, fazer o planejamento de curto prazo, de médio prazo, levantar possibilidades de financiamento do negócio. Enfim, o trabalho do administrador financeiro é dar suporte à sobrevivência econômica do negócio. Bom, a gente quando pensa na empresa, pensa assim, olha, a empresa tem um presidente. Ela tem um diretor financeiro, o diretor administrativo, o diretor de operações, o diretor de marketing. O nosso curso, evidentemente, está preocupado muito com o trabalho do diretor financeiro. Então, esse é basicamente o foco do nosso curso, ok? A atividade do diretor financeiro. Mas a gente tem que lembrar que o diretor financeiro ele vai dar suporte para que esse conjunto de pessoas que representam os agentes, eles não são os donos do negócio, tá? Principalmente no que diz respeito às empresas de capital aberto. E os donos eles são os acionistas, tá? Esses sim são os proprietários do negócio. Esses aqui são os donos e esses aqui são os agentes. Aquelas pessoas são os gerentes, aquelas pessoas que fazem com que a empresa funcione. A essas pessoas aqui existe a responsabilidade de uma visão de longo prazo do negócio. A essas pessoas cabe a gestão do negócio. E o diretor financeiro ele vai permitir que fluxo de informação passe pelo presidente até os conselhos de administração e, em última instância, a Assembleia Geral dos Acionistas. E os acionistas, né, os proprietários, eles se cercam de um conjunto de elementos para fortalecer a governança corporativa do negócio, o comitê de auditorias, comitês de estratégia, o comitê de gestão de riscos, todos esses comitês dando suporte ao conselho de administração. E a gente ainda tem o conselho fiscal, que é responsável, em última instância, em fiscalizar os negócios em nome da garantia do objetivo dos acionistas, né, de preservação de valor dos acionistas. Então, o diretor financeiro é a pessoa que vai fazer com que o fluxo da informação também siga para essas entidades que compõem toda a estrutura de uma organização. Sem contar, é claro, com aquilo que eu já comentei anteriormente, ele é responsável pelo todo o planejamento de curto e de médio prazo das finanças do negócio. Bom, nós vamos falar aqui ao longo do curso muito sobre empresas de capital aberto, tá? Então são as sociedades anônimas, que podem ser de capital aberto ou fechado. Nós vamos falar das sociedades anônimas de capital aberto. Em contrapartida, a gente tem uma outra estrutura legal para as empresas, que são as empresas limitadas, né, em que a responsabilidade dos sócios, tá,
ela é dividida nas cotas e o negócio é constituído por, por um contrato. Já nas sociedades anônimas, né, a relação é dada entre o sócio e o estatuto, né? Não é exatamente um contrato, é um estatuto, e a representação legal é dada para cada diretor, sendo que o capital ele é dividido em ações. Bom, eu falei há pouco, né, que a gente tem o proprietário e a gente tem o agente. O agente são aquelas pessoas que agem em nome dos proprietários, que são os sócios. Os agentes, então, são os gerentes. Então, o diretor financeiro, ele está ali preocupado em fazer com que haja agregação de valor para o proprietário. Tá? Então, é muito comum a gente discutir a questão do problema de agência, que é um problema que surge quando você tem conflitos de objetivo entre o proprietário do negócio e o gestor do negócio. E, evidentemente, há uma assimetria informacional muito grande entre o proprietário e o agente, uma vez que o diretor financeiro, por exemplo, ele tem um conjunto um leque de informações à sua disposição muito grande. Ele conhece todo o fluxo financeiro do negócio muito melhor do que o acionista. Então, todo o arcabouço organizacional de governança é montado para garantir que o trabalho do diretor financeiro esteja alinhado com os interesses do proprietário. Senão, se o diretor financeiro não agir, né, em função dos interesses do proprietário, a gente tem aquilo que é chamado de um problema de agência, certo? Onde os interesses do administrador ou gerente ou agente não se alinham com os interesses do proprietário. Bom, dito isso, um outro conceito introdutório também que é importante a gente discutir. Ora, a empresa, no mercado de capitais, as fontes de financiamento, então, do negócio podem vir via ações, onde a pessoa que compra a ação, ela passa a ter propriedade, né? E nós temos também a emissão de títulos por parte da empresa. A empresa pode vender títulos, e aí quem compra um título, ele é um credor do negócio. Então as fontes de financiamento, ou elas vêm através de um terceiro, ou elas vêm através de um proprietário, via títulos de renda. Quando você compra um título de renda fixa, uma debenture de uma empresa, a empresa emite debenture para captar recursos. Esses recursos, você que adquiriu a debenture e entregou dinheiro para a empresa, você é um credor do negócio. Se por outro lado você compra ações da empresa, você é um proprietário do negócio. O gestor, né, quando você gere a empresa, assim como todas as atividades que nós temos, não apenas as atividades empresariais, né, tudo está envolto de risco. E a atividade empresarial não é diferente. Então, quando os gestores eles administram um negócio, eles não têm a noção exata da quantidade que vai ser vendida de produto no futuro. Então, é sempre uma incerteza relacionada às quantidades produzidas. Ora, eu não sabendo quanto eu vou vender, eu também não tenho uma noção exata de como minhas receitas vão flutuar no futuro. E é justamente esse cenário de incerteza que faz com que o trabalho do administrador financeiro ele acabe sendo um trabalho complicado, porque ele tem que fazer o planejamento financeiro, ele tem que ter ideia de quanto ele vai receber no futuro, mas ele não sabe exatamente porque existe risco associado ao negócio.
Do mesmo jeito que há um risco sobre as quantidades que vão ser produzidas e vendidas, a gente também tem riscos em relação ao custo das matérias-primas, por exemplo, né? As quantidades de matérias-primas que vão ser usadas, eu posso precisar de mais ou menos matéria-prima, eu posso precisar de mais ou menos utilidades, né? Quem são as utilidades? Energia, água. E eu tenho uma incerteza muito grande em relação aos preços dos produtos, tá? Não apenas a quantidade que eu vou vender, mas também aos preços que eu vou conseguir obter nos produtos e aos custos e despesas, também as despesas, aos custos referentes à matéria-prima, aos custos de mão de obra, as despesas administrativas. A gente sempre tem certeza. E uma das grandes incertezas também que muitos negócios se enfrentam, por exemplo, é a variação da taxa de câmbio. Então, se você é uma empresa que exporta produto, você não sabe qual é o câmbio, a taxa de câmbio que vai estar vigente na época que você for faturar a sua venda. A mesma coisa acontece quando você é um importador ou você tem dívidas em moeda estrangeira, onde você não sabe qual vai ser o valor do câmbio no momento em que você efetivamente tiver que fazer o pagamento dessa dívida, certo? Então todo o trabalho da administração financeira está envolto dessas incertezas, e é isso que faz com que o administrador financeiro ele tenha que ser uma pessoa extremamente atenta às condições de mercado que envolvem o negócio que a empresa está inserida. Bom, feita essa nossa breve introdução, vamos falar um pouquinho sobre demonstrações financeiras, que é o principal foco, né, dessa aula. Das demonstrações financeiras, nós vamos falar apenas de algumas. Tá? As empresas elas têm que apresentar, elas têm que se comunicar com a sociedade. Então, um mecanismo de comunicação é a apresentação do balanço patrimonial, das demonstrações de resultado do exercício, das demonstrações de fluxo de caixa. Essas três demonstrações nós vamos discutir aqui. Tá? Outras demonstrações de valor adicionado, demonstração de mutações do patrimônio líquido, são demonstrações que as empresas vão ter que apresentar também, mas que não são o foco da nossa aula. Vamos antes de entrar, né, nas demonstrações, vamos só discutir uma coisa que vocês já devem ter visto nos cursos de custos, que é a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência. Tá? O regime de competência, os fatos, as entradas e saídas de recursos são registrados em função do momento em que a operação ela é feita, independente da entrada ou saída do dinheiro propriamente dito. Então, no regime de competência, eu registro uma venda no momento em que eu estou emitindo ali a fatura. Né? No regime de caixa, eu só tenho o registro efetivo quando o dinheiro é pago. Tá? Quando aquilo virou um boleto e o boleto é pago e o dinheiro entrou no meu caixa. Então, o regime de caixa busca registrar os fatos no regime de caixa, no momento em que o dinheiro entra e sai. E no regime de competência, os fatos são registrados no momento da ocorrência do fato, no momento de uma venda, no momento que a venda se efetiva, independente de eu ter dado prazo para o cliente me fazer o pagamento e eu não ver o dinheiro, no momento em que a venda se materializa, no regime de competência, as situações são registradas. E isso é o que vai sensibilizar o balanço patrimonial, é isso que vai sensibilizar a nossa demonstração de resultado, que nós vamos discutir aqui agora. O que é um balanço patrimonial? Balanço patrimonial, tá? Uma fotografia estática dos ativos de um lado e dos passivos do outro lado. Então, do lado esquerdo nós temos os ativos e do lado direito nós temos os passivos. No balanço patrimonial, normalmente ele é apresentado em 2 exercícios, tá? Então, 2012, por exemplo, 2013, 31 de dezembro. Normalmente é feita uma apresentação
do balanço patrimonial, certo? No final de um exercício. Ora, e o balanço patrimonial, de um lado você tem os direitos, os bens da empresa, e do outro você tem as obrigações, certo? Então do lado esquerdo nós temos aqui as obrigações, e do lado direito nós temos os bens e direitos de um lado, e nós temos as obrigações do outro lado. São essas obrigações que são os mecanismos de financiamento, certo? Ora, o balanço patrimonial ainda é dividido aqui, ó. Os ativos são divididos em circulantes, tá? São aqueles que podem ser transformados em dinheiro, ou já são dinheiro, né? Eles podem ser transformados em recursos no curto prazo, e os não circulantes, o que entenda por isso alguns entendem como no próprio exercício, alguns entendem como em 12 meses. Vamos trabalhar aqui como coisas que podem ser convertidas em dinheiro no curto prazo. Ativos não circulantes são aqueles que não podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo. Os passivos circulantes são aquelas obrigações que devem ser pagas no curto prazo. E os passivos não circulantes, né? Então aqui nós temos os passivos circulantes. E temos aqui os passivos não circulantes, tá? Que são esses de longo prazo, que são apresentados aqui ao lado. Então nós temos os passivos circulantes e os passivos não circulantes. E além disso, nós temos também o patrimônio líquido. Tá? O patrimônio líquido são os direitos dos acionistas. Tá? É o que os acionistas aportaram no negócio. É o que é o dinheiro, é o capital próprio. Então isso aqui, essa parte de cima seria o que nós chamaríamos de capital de terceiros. Essa parte seria o capital de terceiros. E essa parte aqui seria o que a gente chama de capital próprio. Certo? Então, na verdade, aqui nós teríamos então o total de passivos e patrimônio líquido. Bom, o ativo total, como eu disse para vocês, representam os bens e direitos, enquanto o passivo ele vai representar as fontes. Quando eu estiver falando em as fontes de recursos, né, aqui são os passivos e associado a ele o patrimônio líquido. Os dois representam as fontes de recursos do negócio. Bom, o balanço patrimonial nos ativos circulantes, nós vamos encontrar o caixa, certo? Que é dinheiro. Nós vamos encontrar contas a receber. Então, se você deu um prazo para o seu cliente pagar a fatura de 30 dias, você tem uma conta a receber junto ao cliente. Então, essa conta a receber, como eu disse a vocês, ela vai ficar registrada lá no nosso balanço patrimonial, embora o dinheiro não tenha entrado. Tá? Como é um regime de competência, no regime de competência, esse é um direito que eu tenho de receber do cliente. Então, eu posso antecipar direitos que eu tenho a receber. Eu posso ir num banco, por exemplo, e entregar para o banco aquela fatura ou uma nota promissória. Eu entrego para o banco aquele direito do banco receber, e o banco a uma taxa de desconto ele vai me entregar dinheiro, certo? Então eu antecipei um pagamento. Então a gente descontou, né, a duplicata. Eu entreguei para o banco a duplicata, o banco me entregou o dinheiro. Imagine, se eu entrego 100 em duplicatas, o banco me entrega, por exemplo, 99 reais em dinheiro. Então ele me cobrou aí 1% para fazer esse desconto. Olha, eu antecipei então o recebimento de 100. Então eu tenho uma conta redutora, que são as duplicatas descontadas. Era um direito que eu tinha, mas que eu já transformei ele em dinheiro. Então, também nos direitos eu posso fazer provisão para devedores duvidosos, tá? É uma conta
também é uma conta redutora, porque na medida em que eu fiz uma venda, dei prazo para o cliente pagar, mas aí eu descobri que aquele cliente não vai me pagar, tá? Então eu vou fazer uma provisão para um cliente duvidoso. Então eu não posso considerar aquilo mais como um ativo, porque aquele direito que eu tenho de receber, eu estou assumindo que o cliente não vai pagar. Então por isso eu faço uma provisão para devedores duvidosos e estou dizendo que é uma conta redutora do ativo. Bom, no meu ativo de curto prazo, né, no meu ativo circulante, eu vou ter estoque, seja de produtos acabados, seja de matéria-prima. Eu vou ter recursos que eu aplico no curto prazo, são recursos de liquidez, tá? Que tem liquidez, embora não seja imediatíssima, tá? Elas têm algum grau de liquidez. Adiantamento a fornecedores, do mesmo jeito que se eu se eu descontei uma duplicata, eu tinha um direito, eu antecipei e virou uma conta redutora. Por outro lado, se eu pagar antecipadamente uma duplicata junto a um fornecedor, então se eu antecipei isso, eu posso lançar esse adiantamento a fornecedores aqui no lado do meu ativo. E outros valores a receber que eu tenha para o curto prazo, ou despesas que eu tenha feito de exercícios seguintes, eu antecipei essas despesas, eu posso trazer isso como num lado de um ativo, né? Bom, do lado do ativo não circulante, ainda falando do ativo, no não circulante, nós vamos ter bens e direitos que eu não posso realizar, eu só posso realizar depois do exercício. Valores que eu tenho a receber de empresas que são empresas coligadas com o meu negócio, são ativos que eu não realizo agora. Investimentos que eu tenho são participações que eu tenho em outras empresas. Evidentemente, talvez eu não queira me desfazer daquele negócio, então é uma participação minha no negócio e ela é um investimento que eu lanço como meu ativo. Outros direitos que eu não posso classificar lá no circulante, eu venho e classifico aqui também como investimentos no não circulante. Máquinas, equipamentos, terrenos, eu vou lançar como imobilizado, tá? E direitos de marca, de patentes, licenças, pesquisa e desenvolvimento que tenham sido aceitos do ponto de vista contábil, eu vou lançar como intangível. Olhando ainda no imobilizado, né, eu tenho alguns pontos que a gente vai discutir mais à frente, principalmente porque eles me dão um benefício fiscal. No caso, a depreciação é o que a gente vai mais falar ao longo do nosso curso, né? Quando você compra máquina, as máquinas elas vão se depreciando e a legislação permite que você considere a depreciação da máquina como um custo. Então você incorpora essa depreciação como um custo, embora não haja saída de dinheiro. A depreciação não representa uma saída de caixa, ela representa um custo, porque os equipamentos eles vão perdendo valor e em algum momento você vai ter que repô-los. Amortização, se você fez, por exemplo, teve despesas de pré-operação, você pode lançar isso como amortização e capital que você empregou e que vai perdendo valor ao longo do tempo. E se você utiliza recursos naturais, você é dono de uma mina, né? Na medida em que você vai explorando a mina, essa mina vai se exaurindo. Então você comprou a mina, fez um investimento, na medida que você vai explorando, esse recurso vai se exaurindo e você pode também contabilizar isso como um custo, essa exaustão dos recursos. Olhando para o lado do passivo, né, a gente vai ter a mesma estrutura do ativo que é dividido em circulante e não circulante, e nós vamos ter o passivo circulante e o passivo não circulante. No circulante, aquelas despesas de curto prazo, fornecedores,
salários dos colaboradores, impostos que você tem que pagar, despesas financeiras de curto prazo, certo? E pagamentos de debêntures de curto prazo, e outras obrigações que você tenha no curto prazo, você vai lançar no seu passivo circulante. Já no seu passivo não circulante, você tem financiamentos de longo prazo que você faz junto com credores, né? Você emite debêntures, ou você foi num banco e pediu um empréstimo, no caso de um financiamento, ou você emitiu uma debênture. O que é a debênture? Você procura um banco, emite um título, outras pessoas, esse banco vai fazer uma emissão de um título, e esse título vai ser negociado no mercado de capitais. Quem adquire esse título, quem compra uma debênture, ele é um credor da sua empresa. Esse dinheiro dessa aquisição no mercado primário, o que é o mercado primário? É o momento em que a debênture é emitida. No momento que a debênture é emitida no mercado primário, aquele dinheiro vai para a empresa. E a empresa, em algum momento, vai ter que pagar lá na frente o dinheiro que ela se comprometeu de fazer o pagamento. Outros passivos de longo prazo vão ser registrados aí no não circulante, no passivo não circulante. Bom, no patrimônio líquido a gente vai ter vários itens que compõem. Como eu disse para vocês, o patrimônio líquido ele representa o capital próprio, certo? Então ele representa aqui o capital próprio no negócio. Então, dentro aí do patrimônio líquido, a gente vai ter o capital social, tá? Que são as subscrições das ações, reserva de capital, tá? Então, evidentemente, se você precisa reforçar o capital da empresa, você pode fazer uma reserva de capital. Se a empresa gerou lucro, você pode distribuir esse lucro para os acionistas, ou você pode fazer uma reserva de lucro, certo? Se a empresa tem ações dela própria em tesouraria, tá? Ela vai entrar como uma conta redutora aqui do capital social, porque a empresa entesourou suas ações. Ajustes no valor do patrimônio podem ser registrados aqui no patrimônio líquido. E também, do mesmo jeito que a gente pode fazer aqui uma reserva de lucro, posso também fazer uma reserva para prejuízo. Uma reserva não, eu posso acumular prejuízos de exercícios e que ainda não foram compensados. Então, na reserva de lucro, né, nesse item aqui, reserva de lucro, na reserva de lucro eu posso ter uma reserva legal, tá, que é usado para compensar prejuízos, tá, é como se fosse um pulmão, né, para compensar prejuízo e fazer aumento de capital. Eu posso ter reservas que são definidas por estatuto, tá, porque os acionistas pretendem expandir seu negócio no futuro. Eu posso fazer reservas para contingências, uma eventual parada do meu negócio, por exemplo. Eu estou preocupado, eu vou fazer uma parada de manutenção e naquele momento eu não vou, a empresa vai ter que deixar de ter receita. Então eu posso montar uma reserva para contingências. Ou reservas para lucros a realizar, tá? Que é feito em função do descasamento entre o que você efetivamente tem como lucro no regime de competência e o lucro que efetivamente vai se materializar. O balanço, finalizando aqui a descrição do balanço patrimonial, o balanço patrimonial ele é uma fotografia estática do negócio, tá? É uma demonstração obrigatória. Ele tem alguns problemas que são relacionados à forma como você registra, né, o valor dos seus bens e das suas dívidas, né? Existem transações que não são, elas estão fora do balanço, então ele é um problema do balanço patrimonial. Nem sempre você consegue enxergar toda a situação financeira da empresa olhando apenas para o balanço. Às vezes você tem que ir para as notas, por isso que é importante, toda vez que você publica um balanço, você tem umas notas, né, de balanço
que é importante que você leia com cuidado para poder fazer a análise de uma empresa. Você tem que classificar e valorar os créditos, as empresas controladas e coligadas, essas coisas não são triviais, nem como eu falei para vocês, como é que eu determino então ali o que eu tenho como credor, desculpa, aquilo que eu tenho de crédito a receber, né, que é duvidosa a efetivação do meu recebimento. Bom, como é que eu avalio isso? Então, essas coisas são delicadas, então quando a gente olha para o balanço patrimonial, embora ele seja uma fotografia do negócio ali no final do ano, eu não posso assumir, quando eu olho para aqueles números, eu tenho que olhar levando em consideração todas as premissas, os pressupostos que levam aqueles números. Bom, isso é o que a gente tinha para falar do balanço patrimonial. Vamos falar agora um pouco de outra demonstração, que é a demonstração do resultado do exercício. Na demonstração do resultado do exercício, tá, ela, diferente do balanço patrimonial, que é uma fotografia estática, a demonstração de resultado do exercício é uma demonstração de fluxo financeiro. Tá? Ela não é o fluxo em um período. Então, na DRE, na demonstração de resultado do exercício, nós vamos registrar o fluxo do recebimento do dinheiro. Então, qual foi a minha receita operacional em 2013? Tá? Foi de 3,9 bilhões, né? Então são 3.904 milhões ou 3,9 bilhões. Então eu tive uma receita operacional bruta de 3,9 bilhões. Então o que é a receita operacional bruta? A receita operacional bruta ela é basicamente a informação de preço vezes multiplicado por quantidade. Ora, mas eu tenho impostos que incidem diretamente sobre as vendas. A gente vai ver ali um pouco IPI, ICMS, são impostos que incidem diretamente sobre as vendas. Então eu vou abater isso para obter a seguinte informação, a receita operacional líquida. Boa parte do nosso curso, quando eu falar em receita, eu vou focar muito aqui na nossa receita operacional líquida. Eu já vou assumir que é a receita descontada dos impostos que incidem diretamente sobre vendas. Ora, a empresa para entregar seus produtos e serviços, né, ela vai incorrer em custos. Custos com matéria-prima, custos com o pessoal que está envolvido diretamente na produção. Então vocês já sabem que os custos eles são aqueles desembolsos que estão relacionados à produção, e as despesas são a operação do negócio, né, e as despesas são aquelas que não estão relacionadas diretamente à produção. Além disso, a gente vai ter os custos diretos e os custos indiretos. Tá? Então, nos custos diretos, são aqueles custos em que são realmente conectados à produção. Por exemplo, uma secretária que atua na área operacional, ela pode ser considerada um custo direto. Já uma secretária que não atua ligado diretamente à área a operação do negócio, ela vai ser ela pode ser considerada de um custo indireto de produção. E se ela estiver atuando na área administrativa, ela vai ser uma despesa e não um custo. Então, aqui no custo dos produtos vendidos, tá, nós temos aqueles que estão relacionados direto aqui com a operação do negócio. E aí vai ter matéria-prima, utilidade, que está relacionada com o produto barra serviço. E aí, enfim, só a discussão sobre custos e despesas, só isso aí dá um curso para a gente, né, de discussão sobre a formação de custos da empresa. Para a gente aqui, a gente está trabalhando apenas com os registros e com a análise, tá? Nós não vamos nos preocupar muito aí com essa segregação contábil entre aquilo que vai ser custo, despesa, custo direto, custo indireto. Aqui no nosso curso a gente vai focar só no agregado,
que é o nosso custo do produto vendido, que foi 2.300. Se eu tiro então a receita operacional líquida, eu abato o custo, se é uma indústria, é um custo de produto vendido, se é serviço, é custo de serviços prestados, se é comércio, é custo de mercadorias vendidas. Tá? Então eu posso chamar de custo de produto vendido, custo de mercadoria vendida no caso de comércio e custo de serviços prestados no caso de uma empresa de serviço. E aí então eu tenho aquilo que eu vou chamar de lucro bruto, certo? Tenho o lucro bruto. Então o lucro bruto é a receita operacional líquida menos o custo dos produtos vendidos. Aí eu vou ter aquilo que são as despesas, tá? As despesas de venda. Então se eu pago, por exemplo, bônus para os vendedores em função das vendas, eu tenho aqui despesas de vendas, eu tenho despesas gerais e administrativas com aluguel, eu posso ter despesa de depreciação, né, custo de depreciação, se eu coloco aqui uma máquina ou equipamento, ou eu posso ter uma despesa de depreciação se eu coloco depreciação do aluguel ou de uma construção que não seja diretamente relacionada à operação do negócio. Bom, e aí então, olha só, eu tenho a receita operacional bruta, tirei os custos dos produtos vendidos, tirei as despesas operacionais, aí eu encontro o meu resultado operacional. Esse é um dos números muito importantes que nós vamos analisar, é o resultado das operações do negócio. Então, esse resultado das operações é a receita operacional líquida subtraída dos custos dos produtos vendidos e das despesas operacionais. Aí eu tenho a receita operacional. Ora, eu tenho despesas com pagamento de juros, certo? Que se eu contrair dívida, eu emiti debênture e eu peguei um financiamento, eu tenho que pagar juros. Os juros são despesas, tá? Então, juros são exemplos de despesas financeiras. Juros são exemplos de despesas financeiras que eu vou registrar aqui. E aí então eu tenho aqui a nossa chamada LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Aqui a gente chama de LAGIR, que é o lucro antes dos juros do imposto de renda. Subtraio as despesas com juros, eu tenho o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Ora, tem o lucro, são todas formas de você fazer referências a resultados, tá? Então, olha, eu posso falar da receita operacional líquida, eu posso falar do lucro bruto, eu posso falar do resultado operacional. O resultado operacional eu descontei os custos e despesas, eu não descontei as financeiras, né? Quando eu desconto as financeiras, eu tenho aquilo que é chamado de LAIR, ou lucro antes do imposto de renda. Aí eu vou aplicar a alíquota de imposto de renda e vou calcular o imposto de renda. Calculei o imposto de renda, aí sim eu tenho o que é o lucro líquido do negócio, certo? Então o meu lucro líquido, parte dele eu vou pagar acionista e parte do meu lucro líquido eu vou reter no negócio, como eu disse para vocês anteriormente, tá? Então eu gero lucro, parte eu distribuo como dividendos para os acionistas e parte eu retenho no meu negócio, ok? Então com isso a gente tem aí a nossa DRE. Então a DRE aqui, só fazendo uma revisão, ela é a soma, né, das faturas, são os preços pelas quantidades, tá? Os preços aí incorporam o impostos, custos, tudo que quando eu vou definir o preço que eu vou vender meu produto, eu tenho que ter em mente que ele tem que ser suficiente para cobrir todas as despesas e custos e impostos que eu tenho que pagar. Os preços e quantidades que eu vou colocar no mercado, como eu disse para vocês, dependem da estrutura do mercado e das condições econômicas que a empresa se insere. E se você vendeu produtos e serviços em moeda estrangeira, a gente tem que lembrar que a oscilação de câmbio vai provocar oscilações na minha receita operacional bruta, certo? A minha receita operacional bruta, né, que vai ser a soma de todas as faturas, né, a fatura que discrimina
e o produto e o serviço que foi prestado, e a duplicata, que formaliza a dívida que o meu cliente tem comigo. A duplicata na fatura ele reconhece que o serviço foi prestado, na duplicata é o documento que eu utilizo legalmente para efetuar uma cobrança. Na duplicata, né, eu tenho o número da fatura, que é aquela que descreve o serviço, eu tenho o data de vencimento, o nome de domicílio do comprador e vendedor, e sim, todas as coisas que são importantes para que a cobrança sejam feitas, elas estão presentes ali na nossa duplicata. Bom, e aí, como eu disse para vocês, olha, emitir a duplicata, ou fatura, tenho dinheiro para receber, só que eu tenho impostos que eles incidem diretamente sobre o faturamento. Quem são eles? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre prestação de serviços, né, imposto sobre serviço, o ISS, o PIS e a COFINS são todos essas taxas e contribuições e todos esses tributos, eles incidem diretamente sobre a venda. Olha, eu vou voltar aqui para a nossa demonstração de resultado, para vocês perceberem o seguinte, ó. Eu tenho aqui impostos que incidem sobre vendas. E aqui embaixo eu tenho um outro imposto, ó, que é o imposto de renda, ou também né, a contribuição social sobre o lucro líquido. Esses são impostos são tributos que vão aparecer aqui na parte inferior. Então eu tenho tributos que vão aparecer aqui, que vão incidir diretamente sobre as vendas, e tenho aqui tributos que vão incidir sobre o resultado da firma. Bom, e aí, veja bem, normalmente, aqui só um exemplo, né? Imagine que você, a sua empresa, que você está com um negócio e que você quer que o preço livre de impostos que incidem sobre vendas seja de 90, certo? E considere que todos os tributos que incidem sobre vendas, eles totalizem 20%, certo? Das vendas. Ora, se eu quero 30, ou se eu quero 90, desculpa, se eu quero 90 de preço líquido desses impostos diretos, qual vai ser o preço que eu vou cobrar do cliente? Tá? Qual é o preço que eu vou cobrar do cliente? Ora, eu vou dividir 90, tá, por 0,8, porque 0,8 é 1 menos 20%, e eu vou obter 112,50. Ou seja, o cliente vai pagar 112,50. E quanto que ele vai pagar de impostos? 90, certo? Então, desculpa, qual é o que o cliente, no final das contas, né, a tributação ela está indo, embora a empresa é quem pague a tributação, mas ela está repassando esses tributos, né, para o cliente. Então, de tributo, tá, embora aqui seja 20%, né, de tributo, não é 20% de 90, é 20% de 112,50, tá, que vai dar 22,50. Ou seja, se a empresa quer receber 90 líquido, e se eu tenho 20% de impostos que incidem sobre as vendas, a empresa vai cobrar na fatura 112,50. 90 é dela, tá? 22,50 é tributo. Ok? Bom, os custos de produtos vendidos eu já antecipei para vocês, são os custos de matéria-prima, insumo, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação. Enquanto os custos de matérias-primas vendidas, né, com mercadorias vendidas, é uma empresa que trabalha com comércio, empresas comerciais. O que ela faz? Ela adquire um bem por um preço para vender o bem por um preço maior. Ela não transforma produto, ela simplesmente comercializa o produto. E se a empresa é de serviço, ela tem custo de serviços prestados. O custo, eu já tinha colocado para vocês, né, que o custo está associado diretamente à produção, e aí a gente vai ter custos diretos, e eu tenho custos indiretos de produção, certo? E eu até quero corrigir aqui, eu disse para vocês o exemplo da secretária, né, mas a secretária, na verdade, ela aqui, ó, ela que atua
direto na área de produção, trabalha na área de produção, ela é considerada um custo indireto de produção. E as despesas são aqueles gastos que são relacionados com a administração da empresa. Bom, tem algumas definições de resultados, a gente viu duas delas, a gente viu a LAGIR e a gente viu a LAIR, tá? Se a gente na LAGIR devolve a depreciação e a amortização, a gente tem aquilo que é chamado de LAGIDA, certo? Então se eu pegar a LAGIR e somar a depreciação e a amortização, eu vou ter o LAGIDA ou EBITDA. Em inglês, EBITDA. Tá? Assim como LAGIR, em inglês, o termo é EBIT. E, além disso, a gente tem algumas outras duas que a gente não vai trabalhar muito aqui nesse curso, que é o NOPAT, né? Que é o Net Operating Profit After Taxes, que é o que? Do EBITDA, eu desconto a depreciação e os impostos. Se do EBITDA eu retiro depreciação e impostos, eu tenho aquilo que é chamado de o lucro operacional líquido após as taxas. E uma outra noção de geração também de resultado da empresa é o EVA, né? Que é o Economic Value Added. Então o EVA ele tem como objetivo eu pego o NOPAT, né, e eu subtraio do NOPAT o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros. A grande novidade aí é o custo do capital próprio. Tá? Então, o custo de capital de terceiros é eu pegar o NOPAT e abater ali o que eu pago de juros, certo? Mas e o que seria o custo de capital próprio? Quando eu sou acionista, que eu coloco o meu dinheiro na empresa, aquele dinheiro que eu estou colocando, ele a princípio, ele tem um custo de oportunidade, tá, para um mesmo nível de risco do meu negócio. Eu podia estar colocando aquele dinheiro em outro lugar. Tá? Então se eu coloquei o dinheiro na empresa, aquela empresa ela tem um custo relacionado ao capital do acionista, que tem que ser remunerado. Então o valor econômico adicionado da empresa, então, deveria subtrair todos os custos que a empresa precisa para ela operar. Então, se a empresa, para gerar uma determinada quantidade de lucro, se a empresa usa capital de terceiro, ela tem um custo financeiro, que são os juros. E se a empresa precisa de capital próprio também, ela tem um custo associado àquele dinheiro para aquele nível de risco que a empresa está correndo. Bom, finalmente aqui eu vou apresentar só para vocês a demonstração de fluxo de caixa, um outro conceito que a gente vai ter que discutir à frente, né? No conceito de demonstração de fluxo de caixa, a ideia é explicar como que o saldo de caixa da empresa variou. Então eu vou agora, diferente das duas demonstrações, eu tenho que transformar os resultados, né, aquilo que a empresa em termos do fluxo do dinheiro ao longo de um determinado período vai impactar o saldo de caixa dela no final do período. Então o meu objetivo é explicar a variação do saldo de caixa. Como é que eu vou explicar? A empresa recebeu o dinheiro dos clientes, então eu vou adicionar esse dinheiro. Só que quando adiciono esse dinheiro, eu tenho que levar em consideração também que houve uma variação, tá, de duplicatas que eu tinha a receber. Então, se eu vendi uma determinada quantidade, certo? E se eu aumentei o meu volume de duplicatas a receber do exercício passado para o exercício atual, significa que nem todo o dinheiro de vendas do ano eu recebi ainda. Tá? Então eu vou ter que fazer uma correçãozinha aqui. Então esse número aqui, ele esse 3.220, ele vai ser o quê? Ele vai ser a minha receita operacional líquida, certo? Mais a variação do saldo de caixa, que eu vou ter que olhar para o balanço patrimonial. Tá? Então o saldo de caixa variou de 185 para 211, certo?
ou desculpa, a nossa contas a receber, tá? Que variou de 50 para 42. Então isso eu tenho que levar em consideração na hora que eu for confeccionar aqui a minha demonstração de fluxo de caixa. Então eu vou ter que fazer os ajustes devidos. Então fiz os ajustes devidos, eu tenho aqui quanto que meu caixa foi sensibilizado. Fornecedores, a mesma coisa. Quanto que eu gastei vamos imaginar, produto vendido, né? Então o meu custo de produto vendido, e considerando também as variações de estoque e considerando também as minhas duplicatas a pagar, meu contas a pagar. Então, enquanto a variação de contas a receber sensibiliza o recebimento de clientes, a minha variação de contas a pagar vai sensibilizar os meus fornecedores, certo? Além disso, eu tenho o dinheiro que vai sair, né, despesa de venda, despesa administrativa. Então tudo isso aí vai me dar aqui, ó, um fluxo de dinheiro entrando. Aqui no caso é positivo, então entrou 277 em dinheiro mesmo, tá? Então vou repetir só um detalhe. Meu recebimento de clientes não é simplesmente a minha receita operacional líquida, tá? É a minha receita operacional líquida corrigida pela variação do meu contas a receber. Os meus fornecedores é o meu custo de produto vendido corrigido pela variação do contas a pagar, corrigido pela variação de estoques. Vai me dar a minha conta, como que os fornecedores impactaram o meu fluxo de caixa. Minhas despesas de vendas, aluguéis, gerais administrativas vão aparecer aqui. E eu tenho aí, finalmente, o meu fluxo de caixa das atividades operacionais. As atividades de investimento, tá? Essas atividades de investimento, aí a gente precisa, eu não apresentei aqui para vocês, isso aqui é um dado de entrada para a nossa demonstração de fluxo de caixa. Nessa demonstração de fluxo de caixa, considere 51 como uma atividade aqui está saindo, né? Em que eu, por exemplo, comprei máquinas. Então fiz um desembolso, fiz um investimento no negócio, comprando máquinas. Atividade de financiamento, tá? Se eu paguei, né, dividendo, tá? Dividendos pagos no exercício anterior, tá? Ou seja, do exercício de 2000x2 eu tinha dividendo que eu apurei o resultado em 2000x2, eu vou pagar o dividendo em 2000x3. Então o dividendo de 2000x2 vai aparecer aqui, meu pagamento de dividendo de 2000, que foi reconhecido em 2000x2, mas só foi pago em 2000x3. Isso vai afetar meu caixa aqui em 2000x3. Feito isso, ó, então eu tenho o fluxo de caixa das atividades operacionais, das atividades de investimento, das atividades de financiamento. Por exemplo, se você contraiu mais dívida, vai entrar caixa, vai entrar dinheiro. Você vai lançar aqui como uma entrada de dinheiro. Se você emitiu uma debênture, por exemplo, vai entrar dinheiro. Então vai entrar dinheiro, vai afetar seu caixa. Teria uma linha aqui adicional. Por outro lado, se você fez o pagamento de dívida, né, se você amortizou uma dívida, então se você fez um pagamento de dívida, entraria aqui como uma saída de caixa. Então a demonstração de fluxo de caixa, ela está contabilizando todas as entradas e saídas efetivas de dinheiro. E aí então eu tenho um aumento ou redução do saldo de caixa. No nosso caso aqui, nosso exemplo, eu tive um aumento do saldo de caixa. Ele no exercício anterior estava com 185, ele passou a ser de 211. Então o objetivo da demonstração do fluxo de caixa é apresentar todas as razões que fizeram com que o seu caixa mudasse. Bom, é isso que eu tinha para vocês nessa aula de introdução e de apresentação das demonstrações financeiras. Essa aula foi só para apresentar as demonstrações financeiras. Nosso curso, na verdade, é um curso que é montado para a gente fazer a análise dessas demonstrações. E eu espero então encontrar vocês nas nossas próximas aulas, onde nós vamos fazer as análises dessas demonstrações. Um grande abraço.